Você quer aprender a fazer uma rotina com recém-nascido que funciona? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar. Eu me chamo Ana Januzzi, sou médica, mãe de 3 crianças, então já tive 3 recém-nascidos na minha casa. Sou pós-graduada em pediatria, especializada em sono do bebê. Já ajudei mais de 25 mil famílias através do meu curso Sono e Rotina do Bebê a encontrarem o melhor sono possível para cada um dos seus bebês dentro das suas casas, de uma forma gentil e eficaz. Se você tem um recém-nascido, a primeira coisa que eu quero te dizer não tem nada a ver com sono. Eu quero te dar parabéns. E eu fico toda arrepiada. É a fase mais linda da vida de uma mãe e de um bebê, ainda que talvez seja a fase mais caótica. E é preciso que a gente busque sempre encontrar a beleza no meio do caos. Seu bebê logo vai crescer. Eu sei que as coisas podem estar um pouco assustadoras agora, mas fica calma, respira, vai vivendo um dia de cada vez, 15 em 15 minutos se necessário for. Esse período vai passar e vão ficar as memórias. Tem muita gente que diz que não é possível fazer rotina com o recém-nascido. E eu gostaria muito de te dizer que isso não é verdade. Quando a gente fala que não é possível fazer rotina com o recém-nascido, o que a gente está querendo dizer é: não é possível ter horários fixos com um recém-nascido. E isso é verdade, porque a gente não consegue ter horário fixo com criança nenhuma, principalmente com recém-nascido. Quando dizem que não é possível ter rotina com recém-nascido, estão querendo dizer que não é possível fazer assim e a criança do nada começar a dormir a noite toda e as sonecas em horários regulares. Isso também é verdade. Só que rotina é muito mais do que isso. E aqui eu quero te dar 4 pilares da rotina que você pode sim implementar com o seu recém-nascido desde os primeiros dias de vida. Antes de eu dizer esses pilares, eu quero dar um exemplo. Você imagina um bebê que acabou de chegar no mundo num ambiente tranquilo, onde os seus pais sabem o que fazer para relaxá-lo, para deixá-lo bem, para cuidar dele quando ele está angustiado, com cólica na hora da bruxa, quando seus pais sabem preparar um ambiente de sono, quando seus pais sabem fazer um ritual de sono noturno, versus um recém-nascido que chegou e está num ambiente super barulhento, com as luzes acesas o tempo todo, a casa parece um shopping, um monte de movimento, um monte de gente pegando a criança o tempo todo, ele chora, ninguém atende, ninguém sabe cuidar dessa criança ainda. Você imagina que diferença será o dia a dia desses bebês? Percebe? Quando a gente fala de rotina, a gente fala da mudança do dia a dia e daquilo que está nas nossas mãos para o bebê ficar tranquilo e dormir o melhor que ele pode desde os primeiros dias de vida. É mais ou menos quando a gente fala de rotina de estudos. Se você é uma pessoa que estuda ou já estudou na vida, você sabe que existem várias maneiras de estudar. Nenhuma delas vai incluir horários fixos que sejam iguais para todo mundo, mas inclui uma repetição de coisas importantes e que fazem sentido para você assimilar a matéria. A mesma coisa a gente fala para a rotina do recém-nascido e para as crianças pequenas. O primeiro ponto dessa rotina é o seguinte: ritual de sono noturno. É super importante, mas cuidado para não exagerar. O ritual de sono noturno é o momento que você relaxa o seu bebê, introduz a previsibilidade. Então, naquele momento, a gente faz mais ou menos as mesmas coisas, dentro de uma previsibilidade. A criança já sabe mais ou menos o que esperar, aprendendo todo dia um pouquinho. E a gente também relaxa a criança como se deixasse mais fofinho o ambiente no qual ela pisa até ela ir dormir. É um momento justamente de transição. O ritual de sono noturno é muito bom e você pode fazer desde os primeiros dias de vida. Quando eu disse cuidado, é porque a gente acaba se excedendo e, achando que ritual de sono noturno salva vidas, e bom, ele até pode salvar algumas, mas ele não é tudo relacionado ao sono, e às vezes, por não saber muito bem o que fazer ou ficar ansioso, a gente fica 2 horas no ritual de sono noturno. Eu mesma caí nessa. Eu me lembro que quando a minha primeira filha nasceu, eu não podia estar em nenhum local, se não em casa depois das 5, por conta do ritual. Eu fiquei muito travada nisso. Resultado, ela só queria dormir 7h30. Então eu ficava 2h30 com ela fazendo o ritual, porque ela já estava ali com um pouquinho de sono, ainda tinha um pouco de hora da bruxa, eu também estava entendendo os seus sinais, e eu ficava presa dentro de casa. Até que eu percebi, eu junto com meu marido, depois de muitas conversas, que bom, por que a gente está fazendo isso, né? E aí a gente começou a sair de casa para lugares tranquilos, mudar um pouco o ritual, enxugar o ritual, começar um pouquinho mais tarde. Na época, eu já sabia muito sobre sono, mas da perspectiva tradicional, não da perspectiva que eu trabalho hoje. E aí, de fato, aquilo não funcionou, porque eu estava tentando trabalhar com horários rígidos. Quando eu relaxei e permaneci
fazendo aquilo que funcionava do ritual do sono noturno, que pra gente era banho de chuveiro, colinho, cantar uma musiquinha no ouvido, ficou tudo maravilhoso, porque antes eu estava muito rígida, achando que eu tinha que cumprir todas as etapas do ritual e ele precisava ser exatamente no mesmo lugar. Aliás, um ponto super importante, que eu nem tinha anotado aqui, mas agora eu quero falar. Se pra você ficar num quarto fechado colocando o bebê pra dormir no ritual de sono noturno é ruim, e pode ser que seja ruim, você pode fazer isso na sala, à meia luz, você pode fazer isso na varanda, num ambiente mais relaxado, você não precisa ficar trancada no quarto. Não existe nenhuma evidência que diga que ficar trancada no quarto é melhor, mas na verdade pode deixar você ainda mais ansiosa, ou a pessoa que está colocando o bebê para dormir. Tem que ser um momento de relaxamento também para a família, que teve um dia difícil, com muitos aprendizados, muita demanda do bebê. Esse ritual de sono noturno tem que ser para todo mundo. 2. Saia de casa. Isso é muito importante a gente incluir na rotina. Importante para o bebê que está aprendendo a diferenciar o que é dia e o que é noite, e a exposição à luz solar faz grande parte desse trabalho enquanto ele está acordado, e principalmente importante para o cuidador, para você, mãe, se você for a mãe, para o pai, para quem estiver cuidando. Porque, gente, ficar com o bebê preso dentro de casa não tem qualquer evidência científica e, principalmente, é muito estressante, pode ser muito difícil. Se você sentir que precisa sair de casa, se você quer ir ao parque, se você quer ir a uma praça, vá com seu bebê, e se fizer sentido, inclua isso dentro da rotina de vocês. Não é para ir ao shopping, claro, não é para ir para o restaurante fechado com o bebê recém-nascido, mas não é sobre isso. A gente está falando sobre tomar um ar, sobre ver o mundo, sobre respirar lá fora e perceber que há tantas coisas acontecendo além do que estava se desenrolando dentro da nossa casa. Isso é muito importante, eu gostaria de dar essa dica para todas as puérperas que eu conheço. Saia de casa porque a sua saúde mental importa e ela faz toda a diferença na hora de colocar o bebê para dormir. 3. Conheça os sinais de sono do seu bebê, e aqui é o pulo do gato. Observa o seu filho. Quando você perceber que ele começa a dar sinais de sono mais ou menos no mesmo horário, e você vai percebendo ao longo dos dias isso através da sua observação atenta de mãe, de pai que estão ali olhando o bebê, você começa a se antecipar. Eu já sei que ele começa a sentir sono mais ou menos nesse horário aqui. Eu já fiz as minhas coisas, já deixo o ambiente mais tranquilo, já vou para um lugar mais relaxado, já troquei a fralda dele, já não fico mais mexendo tanto no bebê, posso colocar ele no carrinho e balançar um pouquinho para ver se ele adormece dentro dessa janela de sono, ou amamentar para ver se ele adormece também dentro dessa janela de sono no peito. Conhecer os sinais de sono faz com que a gente não seja pego desprevenido e principalmente conseguir construindo diferentes hábitos de sono do bebê. Muitas pessoas acham que o bebê está chorando porque está entediado, porque está querendo trocar de colo ou por qualquer outra coisa, quando na verdade ele está com sono. Eu vou lembrar vocês, não falei nesse vídeo, mas falei em alguns outros vídeos desse canal aqui sobre recém-nascidos, então eu recomendo que você assista, que um bebezinho recém-nascido nos primeiros meses pode dormir 18 horas por dia. Tantas e tantas crianças ficam em privação de sono porque os cuidadores não entendem que o que está acontecendo com aquele bebê é sono e ele precisa ser colocado para dormir. 4. Ambiente tranquilo. O seu bebê que acabou de nascer ainda não conhece nada do mundo. E é claro que o bebê se adapta aos adultos e nós nos adaptamos a ele dentro dessa fusão mãe-bebê, adultos-bebê. O que muitas famílias, por não saberem disso, acabam fazendo é que colocam um bebê num ambiente que é extremamente acelerado, muito barulhento, com muitas luzes ligadas, com TV ligada o tempo todo, sempre com um barulho de fundo, não respeitam o momento dessa criança dormir, não respeitam o momento dela relaxar, repetindo coisas como, o bebê tem que dormir no barulho e no claro para se acostumar, isso não faz o menor sentido. A gente precisa, dentro das nossas possibilidades, simular e criar um ambiente tranquilo, porque é só assim que o bebê vai conseguir relaxar. É só dessa forma que ele consegue dormir bem, não ficar em privação de sono e ter uma boa rotina. Porque o contrário de ter uma boa rotina é a criança que está em privação de sono, que não consegue dormir, que fica extremamente estressada, tem hora da bruxa no final do dia, não relaxa, e justamente isso que a gente não quer. Tenha cuidado com o ambiente. E aqui o mais importante é a sua observação e perceber qual é a quantidade de estímulo que o seu filho tolera. Ali tão pequenininho, o que é que relaxa ele, o que é que deixa ele mais acelerado, o que é que deixa ele mais acordado, o que é que faz ele chorar. Essa percepção fina é fundamental da família para entender como é que o bebezinho funciona. É sim possível ter uma rotina que funciona com recém-nascido. Isso não tem nada a ver com horário fixo. Tem a ver com a gente fazer boas escolhas dentro da previsibilidade, sabendo aquilo que funciona para nossa família desde os primeiros dias de vida. Eu te desejo novamente um excelente puerpério, lindos primeiros meses de vida do seu bebê, e queria te dizer que esse tempo vai passar tão rápido que talvez daqui a um ano a gente se encontre novamente num outro vídeo e você se lembre, meu bebê cresceu. Um grande abraço.